Meus irmãos, a paz do Senhor, pega a sua Bíblia, por gentileza, abre lá no livro de Josué, capítulo 23, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 23, o livro de Josué. Deus abençoe você que está aqui, Deus abençoe você também, que está conosco, cultuando através das mídias sociais. Você que veio ou está em casa, Deus abençoe você. Josué, capítulo 23, alguns versículos desse livro de Josué, um grande líder que Deus levantou após Moisés. Diz a palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, diz assim: E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho, entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já estou velho, entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vamos para o versículo de número 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus abençoe. Pode se assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Meus irmãos, um bom horário para se pregar a palavra, mas eu não pretendo ser cansativo, mas eu vou ratificar aquilo que os irmãos estão sempre declarando aqui. Eu vou declarar também: o Espírito de Deus está nesse lugar. Amém? Meus irmãos, eu ando pensando muito na vida do cristão, e a gente entende que ser um cristão é ser não um homem de confusão, mas um homem de guerra. E eu aprendo muito com esse homem aqui, chamado Josué, porque você vai vendo que no decorrer da história de Josué, ele nos passa praticamente uma receita, pastor Dejaí, da vitória. Você vai ver, e eu gosto muito de ler sobre Josué, a história dele com Moisés. Um dia Moisés ficou preocupado, como todo líder fica preocupado a respeito do seu sucessor, e Deus abriu-lhe a visão, mostrando o professor Salatiel, Josué, filho de Num. E Deus, ele faz assim, ele fala algo importantíssimo sobre Josué. Quando ele mostra a Moisés preocupado, e ele fala só: ali está Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. E Deus então levanta Josué, mas Deus estava, diaconisa Mãe Esther, preparando Josué para uma grande obra. E eu fico imaginando, queridos irmãos, a gente vai observando que cada um de nós aqui tem um chamado especial de Deus. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós aqui. E no decorrer da história, Deus vem trabalhando com a gente. Deus vem preparando a gente. Eu tenho um amigo, Mamirelli, que ele fala assim: não é fácil ser eu. Mas aí eu começo a falar com ele assim: olha, o resultado de você ser você é a história que Deus vem fazendo, vem formando até aqui, né? E o que é história? É a história de sucesso, a história de fracasso, a história de vencedor, a história de luta, a história de grandes batalhas. E Deus faz dessa forma, Deus vai trabalhando com a gente. E eu converso com algumas pessoas e falo assim: olha, você não percebeu
que no decorrer da sua história, Deus estava tratando com você, Deus estava trabalhando na sua vida. E na verdade, irmãos, Deus tem o controle sobre a nossa vida desde o ventre materno. O salmista, ele vai falar sobre isso, e ele fala interessante, ele fala que ele mostra a relação de Deus, né, com a gente já sendo ainda embrião. E a Bíblia fala que Deus ele vai tratando com o homem, vai formando o homem, e ele vai escrevendo a história do homem. Salmo 119 fala sobre isso, vai escrevendo a história. E quando a gente observa aqui a história de Josué, você vai observar que lá no capítulo 1 do livro de Josué era um rapaz, estava com a idade ainda, um camarada novo, né? Cheio de disposição, cheio de saúde, cheio de vigor, e você vai vendo que então Deus começa a trabalhar com ele lá no Egito, trabalhar com Moisés. Lá Deus começa a trabalhar com ele no passar lá do deserto. E eu quero dizer para você que deserto é o lugar que Deus vai tratando com as pessoas. Tem gente, pessoa Cabral, que não quer viver no deserto, mas é deserto que Deus vai capacitando a pessoa, é no deserto que Deus vai trabalhando com ele, e é no deserto que Deus vai fazendo um negócio que as pessoas não percebem. Deus vai forjando o seu caráter. Aí você reclama, Deus não está lá no céu rindo da sua cara, não. Deus está lá se compadecendo de você, mas trabalhando com você, porque a dor que você está passando é Deus experimentando você para uma grande obra, para um grande projeto. E quando Deus olha para a gente assim, alguém pode até menear a cabeça, zombando de você. Você canta bem, tá bom. Você canta mal, tá bom também. Mas lá na frente, Deus vai trabalhando com você, e você vai entendendo que Deus nunca esqueceu de você. Deus estava tratando a sua história, porque há uma obra de Deus para fazer na sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor por essa verdade? Amém? E eu vejo a história de Josué, irmãos. A princípio as pessoas acham assim: esse menino não desagarra de Moisés, esse rapaz está grudado com Moisés. Mas sabe o que é que eu penso? Eu me lembro de alguns homens de Deus, eu me lembro de alguns homens até aqui da nossa época, homens de Deus, irmão. Se a gente fosse mais esperto um pouquinho, a gente dava mais valor por quem passou por nós, sabia? Se a gente fosse mais esperto um pouquinho, a gente dava mais valor, porque a gente começa a lembrar assim: olha, aquela atitude daquele homem, era ele me ensinando, aquela palavra daquele homem, era ele trabalhando comigo. Um dia eu me lembro que eu fui dirigir um culto, o pastor Gedeão, ele já estava no processo, como é que fala, jubilação. E um dia uma irmã chamou o pastor Gedeão para dirigir um culto, para estar num culto, e ele era a presença que a irmã queria. Aí eu falei com o saudoso bispo, ele disse: o que é que eu vou fazer? Aí ele falou: não, meu pai vai demorar muito. Você faz assim, no finalzinho você deixa ele falar. E irmão, passou batido aquilo. Aí o que aconteceu? O pastor Gião ficou me perseguindo no final da reunião. Eu falei: meu Deus, falei: pastor Léo, o que eu faço? Ele falou: não, pode deixar. Ele ficou me perseguindo no final da reunião. Eu ia para cá, observava, mas teve uma hora que me empolguei conversando com as pessoas, e o pastor Gião parou atrás de mim e falou assim: Vinícius. Eu olhei e falei assim: ô pastor, tudo bem? Deus abençoe, paz do Senhor. Pateceu nada. Ele: pateceu nada. Eu falei assim: não, pastor, tudo bem? Não. Quero dizer para você, mas ele me deu uma bronca, mas me profetizou algo que eu quero receber. Ele disse assim: você tem 30 anos, mas você vai ter 80, tá? Aí eu falei assim: tá bom, pastor, te abençoe. Não te abençoe nada, você está muito exaltado. E eu peguei, contei para o pastor Leal aquilo. Aí o bispo falou assim: calma que eu vou resolver. Mas ele falou uma verdade, e aquilo nunca mais saiu da minha mente. Primeiro que ele me abençoou, mas ele me exortou. Sabe o que ele falou? Valoriza a gente. Talvez ele nem entendeu que ele me valoriza, porque você tem 30, mas vai ter 80. Valoriza. Aí, irmão, quando eu olho para essa história de Josué, eu fico entendendo o seguinte, uma coisa interessante aqui.
E é um negócio bom. Eu pregaria esta palavra em qualquer culto, mas Deus colocou no meu coração para falar hoje, porque tem muito tempo que eu queria falar isso aqui. Não é porque está no culto da menor idade, mas é um momento aqui. Por quê? Quando eu me lembro dele falando assim: você tem 30, mas você vai ter 80. E aí a minha mente começa a funcionar, presbítero Ricardo. Valoriza. Aí sabe o que eu observo? Irmãos, eu observo a história de Josué. Porque tem gente que não via, talvez não vê valor numa pessoa de mais idade. Você sabia disso? Talvez, mas tem algo interessante aqui. Primeiro, eu falo muito com essa turma de jovem sobre o processo de mentorear. Um dia um pastor chega numa determinada igreja, pastor Dejaí, e ele havia passado quando era novo por uma igreja, e agora ele era um pastor que estava ensinando, professor de seminário, e quando ele fala assim: eu vou levar essa turma de jovem até a minha igreja, para eles aprenderem algo, a minha igreja antiga. E quando ele leva a irmã Marli, aqueles jovens, ele vê, ele começa a perceber: olha, cadê o fulano? Cadê o outro irmão? Cadê a outra pessoa? Cadê o outro? Cadê? Ele sentiu falta de muita pessoa que era da idade dele, uma pessoa experiente. Ele chama o pastor no final do culto, ele diz assim: cadê o fulano de tal? Aí o pastor fala assim: o fulano, ele não vem porque está assim, outro está assim. E a igreja é composta por só aquelas garotadas, aquela meninada. Eu não estou falando que está errado não, mas ouça só até o final da minha palavra. E ele chega e fala assim: olha, pastor, vem cá um pouquinho. Eu já tenho tantos anos, você não tem preocupação com isso não? Por que, pastor? Você não tem preocupação não? Mas preocupação em quê? Cadê as pessoas de experiência nessa obra? Cadê aquele povo? Você não tem preocupação não, porque quem é que vai fazer o processo de mentoria com essa turma? Quem é que vai implantar experiência na mente desse povo? Cadê o povo que vai mentorear? Você não tem preocupação? E aquilo ficou na minha mente, aquela história daquele pastor. Sabe por quê, irmãos? Nós hoje, eu já estou com quase 50, e se em nome de Jesus, Deus vai me permitir que a profecia do pastor Gedeão se cumpra na minha vida, né? Se cumpra na minha vida, mas nós vamos precisar também ainda mentorear pessoas, porque quando eu olho para algumas pessoas aqui, tem uma história até na minha vida de alguém que trabalhou comigo. Aí você fala assim: ah, pastor Vinícius, não, eu não influenciei o senhor em nada. Talvez você pensa, irmãos, eu nunca saio de uma conversa sem eu aprender. Eu conversava uma vez com aquele irmão que furava buraco, irmão Cícero, né? Meu irmão, como que eu saí aprendendo com aquele homem? Se ele não tivesse cultura nenhuma, cultura não, se ele não fosse culto, porque cultura todo mundo tem, é baseado no ambiente que ele vive. Então ele podia não ser um homem culto, mas ele tinha a faculdade da vida, a experiência que eu não tinha, mas que ele tinha, e iria me ajudar até prosseguir para as mansões celestiais. Glória a Deus. Eu olho aqui, irmãos, eu me lembro que um dia eu cheguei, talvez pastor Eli nem se lembra disso. Eu cheguei um dia na casa do pastor Eli, cheguei, pastor Eli, olha, eu pedi o pastor Gedeão e ele me deu um desafio. Eu pedi para ele que eu queria pastorear Carabuçu. Eu disse para o pastor Gedeão assim: olha, um dia de quarta-feira de cinza, fui na casa dele e falei: pastor Gedeão, eu estou sabendo que ninguém quer ir para Carabuçu, o senhor me envia para lá, porque, irmãos, eu fui para Carabuçu como enxerido, eu não fui enviado, eu pedi para ir. E a minha proposta com o pastor João é o seguinte: me deixa lá, pastor, 3 meses. Ele falou assim: não, eu vou te deixar 1 ano. E depois de 1 ano fiquei 4 anos. Sabe por quê? Porque eu queria aprender das coisas, eu queria me envolver. E eu dou um conselho para os obreiros mais novos: se eu fosse você, eu vou criar um problema agora para o pastor presidente. Se eu fosse você, procurava o pastor presidente e falava assim: pastor, eu quero de qualquer forma que o Senhor trabalhe comigo, eu quero ser enviado para uma congregação, eu quero que o Senhor me ensina. Sabe por quê, irmão? Obreiro, quando vai para a obra, Deus trata com ele, é nesta hora que Deus trabalha. Ah, pastor, então o senhor quer dizer? É claro que essa palavra não são para todos, porque existem pessoas que têm chamado específico, concorda, pastor presidente? Tem pessoas que têm um ministério, uma chamada específica. Amém?
Eu me lembro um dia que eu cheguei na casa do pastor ali, empolgado, irmão, porque era empolgação, mas eu precisava aprender a ser motivado. Daqui a pouco, eu não sei se ele lembra, eu cheguei, pastor, ele, olha só, eu vou para lá, para Carabuçu, e eu vou mostrar para você aqui o meu projeto. Eu mostrei para ele meu projeto. Olha, ele começou aí, Vinícius, interessante, domingo de manhã, domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, voltava tudo de novo. Ele falou, que bom, Vinícius, que bom, porque ele viu que eu estava empolgado, que bom. Aí ele falou assim, mas tem um detalhe, me informa uma coisa aqui, onde está Marta e o Vinícius nesse negócio? Aí eu falei, hein? Não entendi nada, né? Hã? Você se lembra? Onde está Marta e o Vinícius nisso aqui? Aí eu falei assim, rapaz, porque, irmão, a obra que Deus tem com você tem que passar para a sua família. Hein? Eu tenho visto um amigo, eu tenho um amigo que ele fala assim, Vinícius, o importante é meu ministério. Tá, e a sua mulher, e a sua família? Você vai largar isso assim, jogado, tá assim? É assim mesmo? Você vai pregar em tal lugar e a sua mulher, você não tem carta, chovendo, se vira, vai ter para a igreja, resolve lá depois. Não é assim não. Aí olhou para assim, mas aonde está Marta e o seu filho? Aí eu falei, refaz o seu projeto. Amém? Você está entendendo, irmão? Josué se preocupou com isso. Aqui no contexto, Josué, ele exorta o povo, pastor Dejaí. Por quê? Porque ele era um homem abalizado, pastor Cabral. Ele era um homem cheio de experiência. E agora a Bíblia fala que Deus havia dado sossego às nações. Não era um período de guerra, era um período de calmaria, porque Deus havia dado repouso. Teve um momento que ele teve que guerrear, irmão, Senhor e Célia, mas agora era o período do repouso. A guerra não estava instaurada, porque ele trabalhou, ele fez bem, agora repouso, e ele já estava chegado em dias, já estava ficando já de idade. Só que tem uma coisa, é como um pai que olha para o filho assim, irmão, não sei se é só eu olho para o meu filho assim, e eu vejo quando ele começa assim, eu falo, vem cá um pouquinho, você precisa aprender um negócio, e aí eu ponho ele aqui, começa a falar, daqui a pouco, não, calma aí, rapaz, peraí, é assim, daqui a pouco ele chega, fala assim, olha só, está certo. É como um pai ensinando. Josué, então, ele pega assim, olha, porque a gente que tem a visão, porque na verdade é o seguinte, é a dinâmica e a estática. Nós já passamos por aquele momento, né? Aquele momento que a gente subia morro, sobe morro do querosene, põe uma bicicleta verdinha, põe caixa de som e sobe e tal. Irmão, ontem eu fui fazer um negócio na chácara lá, eu falei, Marta, só um minutinho, deixa eu parar. Eu tive que parar, ficar 15 minutos parado. Falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Sem físico, 15, falei, meu Deus do céu, faltou, sobe a escada, pega não sei o quê, pega lá, pega aqui, porque quando você está novo, você não pensa em nada não, para evangelizar, peraí, cadê o folheto, põe aqui, não, peraí, não pode evangelizar não, você não pode entrar aqui, não, peraí um pouquinho, nós vamos entrar aqui, mais importante, vai quebrando, vai peitando tudo, e vai peitando até arame farpado, e você nem percebe que você se arrebentou todo, mas depois que você está uma idade, você fala assim, calma aí, agora vamos trabalhar com a cabeça. Aí você tem a obrigação agora de mentorear aquelas pessoas que Deus colocou ao seu cuidado. Você é pastor, então se preocupa em mentorear os seus liderados, ensinar alguém, ensinar sua família, ensinar um jovem da igreja. E você que é jovem da igreja, não perca tempo, gruda que esse homem aí, fala assim, olha, me conta um pouco a sua história, me conta um pouco como você chegou até aqui. Sabe por que Josué, ele reúne o povo e fala assim, vem cá, senta aqui, que eu quero contar a história minha para vocês. Só quem não valoriza a história, quem valoriza a história é inteligente, é sábio. Sabe por quê? Josué pegou e falou assim, vem cá que eu vou te contar a minha história. E Josué agora, querido Djalma, ele chama o povo e ele exorta o povo a lembrar da lei de Deus. Por quê? Porque ele estava preocupado
Ele agora procura convencer as pessoas, encorajar as pessoas, não é por medo não, é encorajar os seus liderados. Josué agora chama as pessoas, sabe, irmão, era um período que a guerra não estava pegada, Deus tinha dado repouso, e um problema muito sério. Outro dia eu ouvi um sábio pastor dizendo assim: você sabe qual é o problema de uma grande vitória? É o dia seguinte. O grande negócio da grande vitória é o dia seguinte. Sabe por quê? Porque te dá aquela sensação de dever cumprido. Acabei, não precisa mais. Pega lá a armadura, encosta um pouquinho, põe a armadura lá. Mas Deus nos chamou para a peleja. Esteja pronto. Deus te chamou para uma grande obra, para uma grande batalha. E Deus nos chamou para sermos pessoas de grandes conquistas. Talvez você não perceba as conquistas que Deus está fazendo através desta força, dessa sua dedicação na obra de Deus. Estamos vivendo, meus irmãos, um período de grande batalha, onde vai ser exigido que você busque inteiramente a presença de Deus. E eu finalizo lembrando que Josué então chama aquelas pessoas, e Josué começa a falar, Josué começa a ensinar, Josué começa a ministrar. Por quê? Porque o líder Josué estava preocupado com seus liderados, porque havia gente que havia nascido ali, que não tinha visto o que ele viu, que não sabia, que não tinha visto detalhes. Josué foi um homem que viu grandes coisas ao lado de Moisés. Moisés subia no monte e o monte fumegava. Josué via aquilo tudo, embora não estava lá presente, mas estava vendo. E Josué então aprendeu que Moisés era um grande homem de Deus. E quando Josué vai assumir o comando da nação, ele fala assim: Senhor, oh meu Deus, começa diálogo. Aí Deus fala assim: Josué, fica tranquilo, assim como foi com Moisés, eu vou ser com você. Você não vai estar sozinho, meu irmão. Assim como Deus foi com seus pais, Deus está sendo com você também. Mas você tem que lembrar como que seus pais chegaram até aqui, como que sua mãe chegou até aqui. Sabe como? Joelho no chão de oração, vida abnegada. Então é dessa forma. Se você seguir a mesma receita, não tem como dar errado. Aleluia. Josué então se preocupa. Eu termino Josué no capítulo 6, do versículo 6 do capítulo 23. Aí eu tenho um negócio interessante, que Josué fala assim: gente, olha, esforçai-vos, pois muito para guardardes e fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei, para que dele não te aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí me espanta e me alegra. Sabe por quê? Pega esse versículo 6 do capítulo 23 e joga lá. Procura ele lá no capítulo 1. Tem também a mesma fala. Está aqui. O mesmo conselho que Deus deu a Josué, agora Josué transmite. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 1, Deus fala com Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Agora Josué, presbítero Ricardo, está dizendo para as pessoas assim: olha, esforça-te. Esforçai-vos muito para guardardes a lei do Senhor. Sabe por quê? Porque sem a lei do Senhor, se você observar a lei do Senhor, você não vai para lugar algum. Porque tem gente que vai usar a própria Bíblia distorcida, a lei distorcida, para tentar cativar você. Ele fala assim: ó, não aparta a tua boca do livro da lei lá. Agora Josué está dando conselho. Sabe o que é isso? Gente, você quer chegar onde eu cheguei? Você quer ser o que eu sou? Então você tem que observar o que eu observei. Você tem que ir, como a forma a irmã disse, você tem que descer aonde eu desci. Fica de pé em nome de Jesus. Você tem que fazer o que eu fiz. Josué então dá um conselho. Josué então agora ensina as pessoas, sabe por quê? Porque Josué estava preocupado. Quem virá após mim? Quem vai ser o outro líder que Deus vai levantar? Quem vai continuar com a chama acesa? Tem um capítulo 13, verso 7, que Deus olha para Josué e fala assim: Josué, já está velho, chegado em dia, só que tem um detalhe: ainda tem muitas terras para ser possuídas. A história ainda não parou.
Nós vamos passar, mas e aí? Você tem ensinado alguém? Eu quero dizer sobre legado. Legado, queridos, é aquilo que você deixa impregnado de um grande ensinamento interno, um grande ensinamento de princípios importantíssimos para as pessoas seguirem você. Seus princípios. Legado é isso. Tem gente se preocupada em deixar herança. Herança é aquilo que você deixa em bens materiais. Você vai fazer o quê? Você está preocupado de deixar legado ou herança? Aí Josué agora passa a ideia do importante missionário Michele. É você deixar um legado. Porque um legado a pessoa não vê, mas o resultado dele todo mundo percebe. Aí você percebe assim, ó, tem coisas do meu pai em mim. Tem coisas da sua mãe em você. Tem coisas do seu pastor em você. Ele já morreu há tantos anos, mas tem coisa, sabe por quê? Porque são marcas, legado que deixou intrínseco dentro de você e que você nem concordava. Agora você está entendendo tudo. Aí você para na sua casa assim, olha, agora eu entendo tudo. E meu pensamento é assim, se eu pudesse voltar. Não, mas só valorize daqui para frente. Valorize o que Deus te deu. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Valorize o que Deus te deu. Pastor, e agora? Agora Deus está te usando para você deixar legado e para você implantar no coração aquilo que você tem. Pastor, ninguém confia em mim, não interessa, Deus confia. Pastor, ninguém acredita em mim, não me dá oportunidade, não interessa, Deus te dá oportunidade. Você sem microfone, você tem oportunidade. Não precisa estar com o microfone para ter oportunidade. Deus está te usando onde você está, onde você estiver inserido, Deus vai te usar. Talvez pessoas não te reconheçam, não te dão valor, mas Deus te dá valor. A igreja te dá valor, porque tem gente que trabalha, irmãos, até nos bastidores. Nós precisamos disso. Pessoas que fazem a obra também nos bastidores, para a glória e honra do nome do Senhor. Levante sua mão para o céu. Pai celestial, ó Espírito da verdade, Senhor da glória, que possamos estar preocupados, ó Deus, enquanto pregamos, ó Pai, também lembramos da chama do Espírito Santo que não pode se apagar. Nós que fomos batizados com o Espírito Santo lá atrás, Senhor, ó Deus, nós que somos usados por Ti, também, Senhor, estamos querendo e preocupados, ó Deus, continue levantando, Senhor, um povo, continue levantando, ó Pai, homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, que se preocupam com a Sua palavra, que se preocupe com a verdade da Sua palavra, que se preocupe com o Espírito Santo, ó Pai, que se preocupe com a verdade, Senhor, e também na transmissão desse conhecimento, na transmissão desse caráter, na transmissão desse legado. Ó Deus, usa cada um de nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos terminar, meus irmãos. Que bênção podermos estar aqui e ouvir a palavra. Deus abençoe pastor Vinícius. Que a gente tenha um bom domingo na presença do Senhor. Senhor, te damos graças. Que bom que nós estamos aqui. Ó Deus, que essa palavra fique guardada no nosso coração. Que a gente leve, ó Deus, no coração para sempre, Senhor. Ó Deus, que devemos, ó Deus, passar à geração seguinte aquilo que aprendemos. Ó Deus, para que a obra tenha continuidade. Ó Deus, nós oramos pelos irmãos que estão enfermos, por aqueles que estão, ó Deus, hospitalizados, acamados, ó Deus, os teus servos que agora precisam de um socorro, de um milagre, ó Senhor, tantos e tantos idosos, Senhor, nós não vamos citar os nomes, mas o Senhor os conhece. Estende a sua mão, Senhor, sobre cada um dos teus filhos, que possamos ver o cuidado do Senhor com eles, com todos os demais que precisam. Dá-nos um dia na sua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces, ternas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.